Olá, povo de Deus, sábado da terceira semana da quaresma, 26 de março de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Oséias 6, de 1 a 6 e Lucas 18, de 9 a 14. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia há de restaurar-nos e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se muito meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O profeta Oséias é de uma leitura apaixonante, pois ele se serve de sua situação existencial para refletir e levar o povo à reflexão sobre seu relacionamento com Deus. O profeta é casado com uma mulher que lhe é infiel. Mulher cujo amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Ela o trai algumas vezes. Essa sua vida pessoal, confrontada com a vida que Israel e Judá levam politicamente, faz Oséias deduzir que Deus, que age com misericórdia pelo seu povo, também deseja que os sacrifícios sejam substituídos pela misericórdia. O povo de Deus vive um momento muito conturbado, pois Israel e Judá estão em guerra. A aliança com a Assíria levou à perda das regiões setentrionais de Israel no ano 732 a.C. E no contexto de um ato litúrgico penitencial, o profeta avisa ao povo: tudo isso se deve ao afastamento de Deus, a um culto meramente formal e vazio de amor. E clama: há que estar alerta, há que converter-se, pois já se divisa no horizonte o dia do castigo messiânico. Oséias vai levando o povo a perceber que sua situação se deve às suas ações irresponsáveis, e não porque Deus quer castigá-lo. Deus também está cheio de cultos e orações hipócritas que não refletem um verdadeiro sentimento de arrependimento. Deus sabe que o povo só se volta a ele por interesse e que seu amor é como nuvem passageira. Apesar disso, Deus continua chamando o povo à conversão e à vivência no amor, que é muito superior aos sacrifícios e holocaustos falsos, constantes na vivência do povo. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É um excelente texto para a nossa meditação quaresmal. Será que nossas atividades religiosas têm nos levado a uma vivência de mais amor, de mais conhecimento de Deus? O temor que deve nos orientar é sempre esse: que não imitemos os hipócritas, que pensam que agradam a Deus multiplicando suas rezas, mas mantendo seu coração longe de onde deve verdadeiramente estar, no amor incondicional aos irmãos e irmãs, sobretudo aos mais pobres e indefesos. Devemos evitar muita tagarelice nas orações sem o acompanhamento de uma vida que valha a pena e honre a Deus. Lucas 18, 9 e 14. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, e nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. E o cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Essa parábola de Jesus é tão clara e atual que quase dispensa comentários. Infelizmente, muitos cristãos passaram por uma formação equivocada e demonstram um comportamento muito parecido ao do fariseu. Inúmeras vezes ouvi reclamação de pessoas da igreja em relação à distribuição de comunhão a pessoas que elas julgam indignas. Como o Senhor deu comunhão àquela fulana ou àquele cicrano? Esse texto está no contexto da subida de Jesus para Jerusalém, onde ele se serve do caminho para instruir seus discípulos sobre as exigências do reino. O modo de rezar pode revelar muitas coisas. Não só a visão que se tem de Deus, mas também como as pessoas concebem o relacionamento humano. A vida de oração pode servir de termômetro de como uma pessoa trata de outras dimensões de sua vida. Nem sempre o volume da oração determina a profundidade da espiritualidade. Também é muito importante ter claro que oração não precisa de ostentação. Jesus sempre chamava atenção para a interiorização, ou seja, que aquilo que se reza revele o que se pensa e não simplesmente se repita mecanicamente. O fariseu da parábola de Jesus realça os seus méritos e julga-se credor diante de Deus. No fundo, não precisa de Deus, ainda que formalmente lhe agradeça tê-lo feito tão perfeito. Mais ainda, a sua justiça leva-o a julgar impiedosamente os outros. O excesso de autoestima e de autoconfiança levam-no a desprezar os outros. O publicano, pelo contrário, consciente dos seus pecados, tudo espera da misericórdia de Deus. Vergado pelos seus pecados, não ousa nem mesmo levantar a cabeça. Batendo com a mão no peito, bate à porta do reino que lhe é aberta. Precisamos mesmo desenvolver a capacidade de escuta em relação a Deus. Muito mais do que multiplicarmos palavras, ficarmos em silêncio para ouvir o que Deus espera de nós no dia a dia de nossa vida. Sendo assim, nossa postura de oração será muito mais de escuta, como a oração do simples olhar, do contemplar. Mais do que nunca devemos cultivar o silêncio. Cantemos então com a nossa saudosa irmã Miriam. No silêncio do coração, o Senhor faz ouvir a sua voz. Onde iremos senão a ti? Pois só tu tens palavras de amor. Um beijo no seu coração.